exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado nos céus. Amém. Mesmo assentados, vamos fazer com bastante atenção a leitura da palavra. Em espírito de oração e temor, vamos ler o texto pedindo a Deus que fale aos nossos corações através dessa palavra. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Eu queria que você lesse novamente comigo o verso 17. Vinde após mim, disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. De novo, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Amém? Quando nós falamos aqui, ao início do culto, sobre agradecer a Deus, celebrar a Deus pela sua obra no nosso meio, o que vem à sua mente? Celebrar, afinal de contas, o quê? O que Deus está efetivamente fazendo? Eu tenho muito medo de que essa expressão se torne um mero chavão no nosso meio, e a gente perca um pouco da relevância, do significado disto que acabamos de falar. Obra de Deus, o que Deus está fazendo. A nossa vida acontece em dois planos. No plano material, o plano físico. O plano material, o plano físico é aquilo que nós vemos.
é aquilo que nós podemos medir. Plano físico é fácil de você dimensionar e entendê-lo. Mas a nossa vida acontece também no plano espiritual. Enquanto nós estamos aqui nessa dimensão física e material, também o mundo espiritual, e que nós muitas vezes chamamos de sobrenatural, está acontecendo conjuntamente. Quando nós falamos em mover de Deus, em obra de Deus, nós precisamos entender essa realidade. Enquanto nós estamos falando a palavra, cantando, enquanto nós estamos reunidos aqui, e eu vou tomar apenas esse momento como exemplo, porque depois que saímos daqui, isso continua acontecendo, mas eu vou tomar apenas aqui como exemplo. Enquanto cantamos, enquanto estamos juntos, enquanto oramos, Deus está fazendo uma obra no plano espiritual. E, mais uma vez, eu digo para você, eu fico preocupado, principalmente para a gente que está na igreja há muitos anos. Como que nós vamos nos acostumando com essa realidade e, às vezes, tratamos isso de forma tão trivial. Mover de Deus, agir de Deus. O que efetivamente Deus está fazendo no nosso meio agora. E eu firmemente creio nisso, e você também. E a nossa reunião só tem sentido se de fato nós cremos que Deus está agindo, que Deus está fazendo algo, que Deus está se movendo no nosso meio. Agora, perceba comigo que coisa louca é crermos nisso. Não é verdade? Que coisa louca. Acima da compreensão do homem. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala das coisas espirituais reveladas àqueles que têm o Espírito de Deus. O que efetivamente Deus, ao longo desses 53 anos, tem feito na vida dessa igreja. Na sua vida, na minha vida. Deus tem ouvido as nossas orações e, quem sabe, muitos de nós, ao longo desse tempo, temos experimentado o socorro de Deus. Quantos aqui experimentaram o socorro de Deus? Aquele momento de dúvida, de medo, de incerteza, e você sentiu a intervenção de Deus naquela situação. Hoje a gente compartilhava no almoço algumas experiências no trânsito aí, e tem alguns irmãos nossos aí que tem a síndrome aí do... Eu vou falar do Ayrton Senna, porque é o melhor que teve. Gosta de correr, né, Zé Maria? E hoje eu almocei com um lá, contando as peripécias no trânsito. Eu não fiquei atrás, contei umas também, que o homem, quando junta, gosta de contar as peripécias no trânsito. E a gente contando, olha, eu senti a mão de Deus naquela hora. Quantas vezes? Obra de Deus. Milagres, sinais, prodígios. A gente, como presbiteriano, é bem discreto quando a gente fala nos milagres que Deus faz, né? Discreto. Mas esses milagres acontecem aqui, viu, meu irmão? E tem acontecido. E eu sei que se eu desse a oportunidade, nós íamos entrar a noite adentro aqui, ouvindo os milagres que Deus fez. Isso é obra de Deus. Amém? Há pouco tempo me contaram de que nós oramos aqui no domingo à noite para que Deus abrisse uma porta de trabalho, e na segunda-feira a pessoa foi admitida no trabalho que ela pediu e tanto esperava. E a mãe estava celebrando, dando pulos de alegria. Irmãos, que bênção é, obra de Deus na nossa vida. Aquela bênção material
Chegando ao final do mês, as contas não fecham de jeito nenhum. E o pastor ainda fala sobre dízimo. E aí você vem pela fé, traz o dízimo que você separou, mas você sabe que vai ser difícil fechar aquele mês no azul. Mas aí algo acontece e sobra. Já experimentou isso? Amém? Não experimentou, tá perto. Gente, eu acho que a maioria aqui não é dizimista. Ninguém nunca experimentou isso aí? Vocês estão com vergonha de falar? É difícil fechar um mês, hein, gente? É ou não é? Tem épocas que é difícil. E aí você, naquela responsabilidade, você vai e traz seu dízimo, mas você sabe que precisa acontecer uma obra para fechar. E fecha, e sobra. Quantas vezes? Obra de Deus. Mas eu quero falar com você de uma obra que Deus faz na nossa vida o tempo todo. Eventualmente, essa ação sobrenatural de Deus acontece, eventualmente. Não é todos os dias que acontecem milagres. Mas todos os dias, Deus age transformando pessoas. Todos os dias Deus age. Ele age incessantemente, transformando a minha vida. E aí a gente vai adiante procurando entender que transformação é essa. E à luz desse texto é que eu quero falar com você dessa transformação que Deus faz na vida da sua igreja. Até esse momento, os chamados futuramente de discípulos de Jesus eram apenas simpatizantes, admiradores. E a partir desse encontro com Jesus, eles se transformam em cooperadores de Deus. Não sei se você, na leitura desse texto, percebeu que algo sobrenatural aconteceu aqui. Os discípulos começaram a seguir Jesus por conta de muitas coisas. Assim como também eu e você começamos, talvez nos achegamos à igreja por conta de muitas razões, como, por exemplo, necessidades, problemas, lutas que passamos. E você entendeu que a igreja poderia ajudá-lo de alguma forma. Então você veio, se aproximou da igreja. Hoje pela manhã nós ouvimos testemunhos dos irmãos que estão se membrando da igreja. E alguns deles disseram: pastor, nós viemos pela dor. E quantos de nós não chegamos pela dor? Então nós fomos chegando como simpatizantes, como admiradores, ou porque nós estávamos precisando de algo que nós entendemos que Deus poderia nos dar. E à medida que foi passando o tempo, Deus foi nos transformando em cooperadores. Eu queria falar com você um pouco sobre esse mover de Deus na minha vida e na sua vida. Se há algo que incessantemente o Espírito de Deus faz, 24 horas por dia, é transformar a minha vida. É me tirar da posição de admirador, de simpatizante, me tirar das arquibancadas e me colocar no centro, me transformando em cooperador, porque o plano de Deus para mim e para você sempre foi esse. Sempre foi esse. É edificante a gente ouvir as histórias, como nós ouvimos hoje de manhã, e eu tenho sempre ouvido dos irmãos, que antes de passarem por esse processo, perambularam por tantos lugares.
viveram tantas histórias. Alguns dizem para a gente assim: que pena que eu não conheci o Evangelho de Jesus antes, porque eu poderia ter evitado tanta coisa. Mas agora, eu e você, nós estamos dentro desse processo. E eu quero dizer para você que esse é o maior milagre. Se a gente puder dimensionar milagres, esse com certeza estaria no topo da lista e mereceria o nosso louvor, mereceria a nossa perplexidade, o nosso entusiasmo, o nosso encanto com Deus, com o agir de Deus. Somente Deus, na sua infinita graça, pode pegar pessoas como eu e você e transformar em cooperadores. Eu creio, meu irmão, firmemente que essa é a oração que sempre Deus responde. Essa é a oração que Deus sempre diz: sim, meu filho. O texto nos diz que esses homens que Deus quer transformar em cooperadores, eles eram homens que estavam debaixo do olhar de Jesus. O texto diz que caminhando junto ao mar, Jesus viu. O estudo do texto no original vai nos mostrar que esse ver de Jesus é diferente de olhar. Muitas vezes você olha, nem sempre você vê, não é verdade? Para nós a palavra olhar tem um sentido diferente da palavra ver. Você já deve ter visto essa situação, que alguém pergunta: você viu? Você disse: não, eu olhei, mas não vi. Você não prestou tanta atenção, não foi aquele olhar profundo, detido, isso humanamente falando. E essas palavras também são aplicadas às ações de Jesus. Quando Jesus viu os discípulos, viu aqueles homens, o olhar de Jesus foi diferente. E a gente pergunta: pastor, o que Jesus viu? E eu respondo para você dizendo o que ele não viu. Em primeiro lugar, Jesus não viu pessoas de cultura e nem de erudição. Jesus não viu pessoas cultas e eruditas, formadas na melhor escola daquele tempo, com seus diplomas na mão. Jesus não viu religiosos convencionais. Jesus não viu pessoas que humanamente poderiam ser descritas como ideais para um grande projeto que ele tinha. Tratavam-se de homens rudes, de mãos calejadas, homens que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola, e nem eram homens muito religiosos. Então, o que Jesus viu? Primeiramente, Jesus viu pessoas dispostas para o trabalho. Aqueles homens haviam passado a noite inteira no trabalho. Viu os irmãos Simão e André que lançavam rede, porque eram pescadores. Esses homens eram homens dispostos para o trabalho. Deus está procurando gente disposta para o trabalho. Gente que não tem preguiça. O que Jesus viu? Todos os homens que Deus chamou, você vai olhar desde o início, lá de Gênesis, e nós fizemos algumas mensagens sobre isso. Eram homens que estavam trabalhando. Abraão era um próspero fazendeiro. Noé era incansável construtor. Imagine se Noé fosse preguiçoso, não gostasse de desafios, de trabalho.
Imagine se Noé fosse desses que, no primeira dificuldade, desistisse. Davi, quando foi chamado, não estava entre os seus irmãos, porque estava trabalhando, estava pastoreando. A Bíblia fala do profeta Amós, que era boiadeiro, ou como alguns chamam, boieiro. Quando chamado, estava no campo trabalhando. A Bíblia no Novo Testamento fala, por exemplo, de Paulo, que era um homem muito ativo, religioso, praticante, era um soldado, era um político, muito ativo. A primeira coisa que Deus viu andando no mar foram homens dispostos para o trabalho. Deus viu também homens que ambicionavam o reino de Deus. Homens rudes de mãos calejadas, dispostos para o trabalho, mas também pessoas que ambicionavam o reino de Deus. Não eram religiosos, não eram frequentadores assíduos do templo, mas esses homens ambicionavam o reino de Deus. Quando André recebe a informação que João Batista anunciava Jesus como o Cordeiro de Deus, ele procura seu irmão e diz assim: achamos o Messias. A palavra no texto original é a palavra que nós usamos às vezes no português, eureka. Significa uma grande descoberta. Alguém que estava já há muito tempo procurando e finalmente encontrou. É assim que André vai ao encontro do seu irmão e diz: finalmente, nós conhecemos o Messias. E se ele finalmente se encontrou, é porque estava procurando. Havia no coração daqueles homens uma expectativa quanto ao reino de Deus. Talvez a única ambição que eles tinham. Homens rudes que ansiavam pelo reino de Deus. Homens que, a despeito da sua falta de experiência religiosa, lá no fundo do seu ser, desejavam Deus. As pessoas que Deus quer usar na sua obra são pessoas assim, dispostas para o trabalho e pessoas que sonham com a implantação do reino de Deus. Em segundo lugar, o texto nos fala que depois que Jesus encontra esses homens, Jesus se dirige a eles e faz um convite desafiador. Foi o texto que eu pedi para que você lesse comigo novamente, que é o versículo central desse texto. Disse-lhe Jesus. Jesus então olha para esses homens trabalhadores, dispostos para o trabalho, e diz assim para eles: venham após mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olhando para aqueles homens, Jesus faz o maior de todos os desafios. Jesus não está fazendo aqui para eles um convite para que eles façam a peregrinação até Jerusalém, que era muito comum aos religiosos. Mas Jesus está aqui fazendo um convite para que eles aprendam na convivência com Jesus. Jesus não está chamando os seus discípulos para se tornarem frequentadores de uma determinada religião e aprenderem preceitos e rituais. Mas o desafio de Jesus para eles era: sigam-me, venham após mim. Aprendam todos os dias, ou aprendam dia a dia, observando a minha vida, observando o meu caráter. Venham atrás de mim, sejam meus imitadores, façam o que eu faço, falem o que eu falo, pensem como eu penso, tenham as mesmas motivações que eu tenho. Seguir a Jesus
O autor de um determinado livro sobre esse assunto diz que esse é o mais fascinante projeto de vida. As pessoas ficam procurando projetos para se enganjarem, coisas que dão a eles sentido na vida, porque chega um ponto que muitos de nós aqui talvez chegamos e entendemos que a vida não é apenas levantar pela manhã, ficar 8, 10, 12 horas se matando num trabalho, ganhando dinheiro, comprando eletrodoméstico, e o tempo passa. Muitas vezes a gente chega num ponto que pensa, será que a vida é só isso? Seguir a Jesus é, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os desafios. O que significa isso de fato? É deixar que o caráter de Cristo seja formado em nós. É nos tornarmos, dia a dia, mais parecidos com Jesus. Seguir a Jesus é aprender com a sua palavra. É deixar que a palavra dele se torne carne na nossa carne e vida na nossa vida. E você vai perceber que durante todo o relacionamento de Jesus com os discípulos, o processo de transformação aconteceu a partir da palavra anunciada, da palavra recebida e da palavra experimentada. Para compreendermos esse processo, esse mover de Deus na nossa vida, nós precisamos acreditar nesse poder que a palavra de Deus tem. E você poderia me perguntar essa noite, pastor, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, como que isso acontece, como que essa transformação acontece. E eu diria para você inicialmente, submeta o seu coração à palavra de Deus, se dedique a ouvir a palavra de Deus e a praticar a palavra de Deus. É por isso que boa parte do nosso culto é pregação da palavra. Aqui nós não nos reunimos para falar de filosofia, porque filosofia apenas ajuda a gente a mudar alguns hábitos. Aqui nós não nos reunimos para contar historinhas que emocionam, e muito menos para trazer uma mensagem apenas motivacional. Aqui nós nos reunimos em torno da palavra que transforma. E ser discípulo de Jesus é eu apresentar a minha mente, muitas vezes contaminada com tanta coisa que ao longo da vida a gente ouviu, com tantos preceitos, com tantos valores, é a gente submeter a nossa mente a essa palavra e nós nos rendermos a essa palavra, entendendo que ela é a verdade absoluta para nós agora. Ela é, de fato, autoridade sobre a minha vida. Para compreendermos o que é ser um cooperador de Jesus, um discípulo de Jesus, nós precisamos aceitar essa verdade maravilhosa. O poder da palavra transformar. Como, pastor, isso acontece? Ora, meu irmão, eu não sei te explicar tudo, porque isso é sobrenatural. Mas eu sei que ao longo dos anos, Deus tem transformado a minha vida. E assim também a vida de cada um de vocês. E muitas vezes esse processo é silencioso, sem muito barulho, sem muita propaganda. A palavra pregada vai transformando, vai entrando no nosso coração, confrontando os nossos valores, os nossos sonhos, e nós vamos para casa muitas vezes de cabeça quente, pensando, matutando, será que o que Deus está falando comigo? Será que eu vou continuar assim? Será que eu devo mudar? E finalmente você vai ganhando força para mudar a sua vida. E na verdade você vai entendendo que não foi você que mudou. É essa palavra que gerou esse processo de transformação na sua vida.
Por isso que em um determinado momento Jesus disse aos seus discípulos que conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Há um milagre que acontece em todas as nossas reuniões. Por isso que é muito bom que todas as reuniões tenham a leitura da palavra. O meu professor no seminário, ele, quando avaliava as nossas pregações, ele dizia assim: nota 5 na sua mensagem, nota 10 para o texto que você leu. Porque como que ele ia dar menos de 10 para a Bíblia, né? E ele dizia assim para nós: uma boa mensagem começa com a boa leitura do texto da palavra. E se você não tiver muita coisa para falar, leia o texto, fecha a Bíblia e vá embora. Porque às vezes, irmãos, a palavra fala sozinha. É ou não é? Ela é poderosa. Seguir a Jesus é deixar Jesus fazer de nós e em nós a sua vontade. É Deus que vai fazer. E isso faz toda a diferença. Porque muitos de nós já tentamos fazer por nossa própria conta. E já nos sentimos muito frustrados quando tentamos mudar alguma coisa por nosso esforço próprio. E eu tenho encontrado muita gente assim, esforçada. Pastor, eu preciso mudar. As coisas não estão bem, eu preciso mudar. Como que eu faço? Eu já tentei, não consegui. Eu consegui durante 2 meses ficar sem o vício. As coisas lá em casa melhoraram por 3 meses. Pararam as brigas, pararam os palavrões, as agressões. Eu consegui dominar meu gênio, mas não passou de 3 meses. E agora? É Deus que vai fazer, não é eu e você, não somos nós. Tudo que eu preciso é confiar em Deus e dar tempo, porque essa obra de Deus na minha vida, na sua vida, não tem pressa. Às vezes nós queremos a coisa para ontem, né? Pastor, eu estou orando 3 meses para esse homem, mas ele não muda. Calma, 3 meses só. Pastor, eu estou orando pelo meu menino faz 1 ano. Você pensa assim que é 10. É 1 ano. O menino muda. A obra de Deus na minha vida, na sua vida, é uma obra artesanal. O verbo farei é um verbo usado para se referir a trabalho manual. É um trabalho cuidadoso e único. É por isso que a Bíblia, lá em Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós somos o poema de Deus. Feitura. A palavra grega é poema. Ou seja, você, meu irmão, é um poema que Deus está escrevendo. Já escreveu um poema? Para a namorada, para a esposa? Uma carta, né? Um poema? Como é difícil, você fica procurando as melhores palavras. E às vezes você consegue fazer um poema bonito, você pensa assim, finalmente me transformei num escritor. Mas é duro sair o segundo igual àquele primeiro. Porque ele é único. Foi feito com muito cuidado. É um trabalho que você faz com muito carinho, com muito cuidado, e é único. Ninguém igual a você. O tempo verbal que é usado no texto original também é um tempo que sugere progressividade. Deus vai fazendo gradativamente, paulatinamente, ininterruptamente. É no correr do dia a dia. A experiência é diária. Todos os dias. Jesus nos ensina através de experiências. Talvez você tenha aprendido alguns conceitos, definições, mas se você não teve ainda experiência, nada mudou. Não basta saber conceitos. Muitas pessoas começam bem
a frequentar a igreja, aprendem os rituais, se comportam como todos se comportam, aprendem às vezes até fazer os gestos, que já é peculiar dos evangélicos. Vocês já viram que tem alguns gestos aí que é peculiar, né? Nós temos a nossa forma evangélica de ser e de cultuar, não é verdade? Até o linguajar. E às vezes você vem e vai aprendendo tudo isso. Mas, meu irmão, se a palavra, se você não está experimentando essa palavra, não adianta saber conceitos ou aprender um estilo de vida. Muitas pessoas começam bem, aceitam o evangelho, mas cometem o erro de ficarem sentadas no banco, achando que já fizeram tudo que precisava ser feito. Para você tornar um cooperador de Deus, não basta você vir à igreja e todos os domingos ouvir sermões bonitos. Se você não se dispuser a colocar em prática, com o passar do tempo, você vai se desanimar. Jesus usa homens e mulheres que corajosamente aceitam o desafio de segui-lo. Seguir a Jesus é ser trabalhado pelas circunstâncias. A maneira de Deus trabalhar na nossa vida é muito criativa. Ele vai usar constantemente a sua palavra, a palavra aplicada às nossas experiências do dia a dia, e nós vamos aprendendo aos poucos, e muitas vezes aos trancos e barrancos, a colocar essa palavra em prática, a confiar nela. E muitas vezes esse processo dói. Quantos de nós aqui não crescemos num ambiente onde nunca ouvimos ou nunca aprendemos a perdoar? Já cresceu num ambiente assim? Se falava muito pouco em perdão. Agora a gente não gosta de levantar a mão, né? Muitos de nós não aprendemos isso. E depois que você entra para a igreja, constantemente lê a Bíblia, diz que você tem que perdoar. É fácil, irmãos. Jesus diz que a marca distinta do seu cooperador, do discípulo, é o amor. E a expressão de amor, a expressão máxima do amor, é dedicar e perdoar. Esse processo, muitas vezes, é um processo doloroso, mas nós vamos dia a dia aprendendo. Mas os homens e mulheres que Deus transforma em seus cooperadores são esses corajosos que aceitaram o desafio de seguir a Jesus. Não me diga que não precisa ter coragem, que precisa ter coragem. Finalmente, esses homens que Deus quer usar e transformar em cooperadores são homens que vão dia a dia se submetendo ao senhorio de Jesus. Não basta ter Jesus como Salvador, como Messias, como Senhor soberano em sua vida. É difícil você entender alguém que rejeita a mensagem do Evangelho. Pura e simples diz assim: Deus entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu, derramou seu sangue, passou por toda humilhação, até a morte de cruz, por amor a mim e a você. É difícil você imaginar alguém que rejeita esse amor. Não é verdade? E você pergunta: o que eu preciso fazer, pastor? E a gente explica para a pessoa: isso é pela graça, você não precisa fazer nada, apenas confiar.
Como rejeitar tão grande amor? Mas aí vem a segunda parte, que é você aceitar Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Seguir a Jesus enquanto Ele está fazendo milagres na nossa vida, enquanto nós estamos experimentando o socorro dEle, enquanto a sua palavra é aquela palavra que concorda com tudo que nós fazemos, não é tão desafiador. O desafio vem quando o texto nos diz: então eles deixaram tudo e imediatamente o seguiram. A mensagem que transforma, muitas vezes é a mensagem confrontadora. Ela diz assim: você precisa deixar algumas coisas. Quantos de nós já não saímos daqui da igreja com a pulga atrás da orelha, né? E como diz um amigo meu, pastor, só desceu o cajado hoje. Palavra de Deus é uma espada de dois gumes. A Bíblia diz que ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas, discernir pensamentos e propósitos. Ela penetra fundo. E às vezes a gente chega achando que está abafando, que está fazendo tudo certo. E a palavra de Deus entra lá no fundo e mostra que as nossas motivações são feias, são sujas, são nojentas. E a gente sente até nojo da gente mesmo. Vergonha daquilo que eu pensei, vergonha daquilo que eu maquinei, vergonha daquilo que eu planejei. E essa mesma palavra diz: não é assim. É preciso mudança, é preciso ajustes, é preciso você confessar o seu pecado e deixá-lo. Como muitas vezes é desafiadora essa mensagem. Mas se Jesus e se a cruz de Cristo, meu irmão, entrou fundo na sua alma, e eu sei que entrou, Jesus não será apenas seu Salvador, Ele será também seu Senhor. E quando Ele falar, você abaixa a cabeça e faça. Não foi fácil deixar as redes e seguir a Jesus. O texto diz que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam consertando o barco. E logo os chamou, e diz o texto, deixando eles no barco, a seu pai, com os empregados, seguiram a Jesus. Essa palavra pode ser aplicada na minha vida e na sua vida de muitas maneiras. O que eu preciso deixar? O senhorio de Cristo tem implicações muito concretas na minha vida e na sua vida, nos meus sentimentos. No caso dos discípulos, implicou em deixar bens. Eles deixaram as redes, esses eram os seus bens. Era o material de trabalho, era assim que eles ganhavam a vida, suas ferramentas. Deixaram. Deixaram o seu pai. Implicou também em sentimentos. O senhorio de Cristo implica muitas vezes em deixar posição social, status. O homem que Deus usa é o homem que aceita o seu senhorio. É aquele que aprende a depender de Deus em todos os níveis da sua vida. Dependência de Deus no campo material. Todos os domingos, Deus trabalha na nossa vida, nos ensinando a depender dEle na área material. Pastor, de que maneira? Quando eu e você trazemos o nosso dízimo e ofertas, é Deus trabalhando e nos ensinando a depender de Deus no campo material. Você pensa assim: esses dízimos são necessários para a manutenção da igreja. Meu irmão, se você trouxer o seu dízimo pensando apenas nisso, não é bênção, não. Mas quando você faz esse ato de adoração a Deus, pensando que Deus está trabalhando na sua vida e ajudando você a depender dEle nessa área, a coisa ganha outra dimensão. Quando você entende que esse gesto
é o Espírito de Deus fazendo de você um cooperador, um discípulo dependente dele. E o paradoxo da vida cristã é esse. Os mais bem-sucedidos são os que mais dependem. O mundo diz que os bem-sucedidos são os independentes. A palavra de Deus diz: os mais bem-sucedidos são os mais dependentes. Amém? O olhar de Deus continuamente está sobre a minha vida e sobre a sua vida, como a palavra de Deus nos afirma. Você crê nisso? O olhar de Deus está passando agora entre os bancos, nos corredores. Depois a gente vai para o café, no bate-papo, vai embora, entra no carro, vai para casa. Seja lá como você for, o olhar de Deus está sobre você. A Bíblia diz que o olhar de Deus passa continuamente sobre nós. Você crê nisso? E a pergunta é: o que Deus está vendo? O olhar de Deus passou naquele dia sobre a praia. E ali Deus encontrou homens que Ele usou para começar a sua igreja e transformar o mundo. Ele encontrou homens corajosos, homens trabalhadores, homens humildes, que se submeteram a Ele. A pergunta é, meu querido, o olhar de Deus está sobre nós e o que Ele está vendo? Ele vai encontrar em você coragem para segui-lo. Ele tem encontrado em você um coração submisso. Que bênção nós podemos encerrar esse culto afirmando que Deus não desiste de nós. Eu não sei qual é a sua decisão, porque isso é um processo. Muitos de nós chegamos aqui, sentamos lá no último banco, nos escondemos e ficamos assim: vamos ver o que esse pastor vai falar hoje. E a gente fica doido para ninguém descobrir a gente. Como um amigo que eu chamei para ir para a igreja, falou: pastor, eu vou, mas não fala meu nome, não manda eu ficar de pé, e nem me dá um microfone. Não precisa falar nada. Então, muitos de nós chegamos assim, né? Querendo ficar desconhecidos. Aí, a palavra foi aquecendo nosso coração, o ambiente, nós fomos ficando. Com o passar do tempo, nós fomos sentindo falta, e aí já não conseguimos faltar mais às reuniões. E aí você pede uma Bíblia, compra uma Bíblia nova, de vez em quando você passa os olhos, lê, até já está orando. E as coisas começam a ter um outro sentido para você. E a minha pergunta é: nesse processo onde você está, você se encaixa no grupo dos simpatizantes ou admiradores, ou você já se vê como um cooperador de Deus? Talvez você pudesse me dizer assim: pastor, mas eu não tenho cultura nenhuma. E eu não pude ir à escola, pastor. Eu sei mal ler. Mas você viu quem que Deus chamou? Não foi pessoas cultas, Ele chamou gente disposta para o trabalho. Se você não tem preguiça, meu irmão, você está no alvo de Deus. Nenhum momento sequer, depois você confere na Bíblia, Deus chamou gente preguiçosa, chamou só gente ocupada, que gosta de pôr a mão na massa. Eu preciso perguntar a você, querido, até por uma questão de amor mesmo, e de fidelidade a Deus. Você já se vê como cooperador de Deus?
Pelo menos você poderia dizer: pastor, eu ainda não me vejo, mas eu estou no processo. Deus está agindo no meu coração. E eu estou sentindo o mover de Deus. Amém por isso. Minha palavra para você é: não desista. Nem sempre as circunstâncias vão favorecer você. Principalmente quando você sair daqui com a palavra de Deus para você fazer mudanças. Como é difícil mudar. Fazer ajustes, mudar hábitos. E talvez você vai se sentir um pouco cansado, desanimado, mas não desista. Porque o cooperador de Deus é alguém persistente. Não são perfeitos. Deus nunca chamou gente perfeita, gente certinha. Demais. E certa vez ele olhou para os fariseus e disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim foi para os doentes. Vocês são muito certinhos, vocês não precisam de mim. Eu vim foi para gente errada mesmo, gente complicada. Então talvez a sua resposta seja: pastor, não tem cultura, eu sou um cara complicado, errado. Meu irmão, amém. Você está no alvo, você está no grupo, você está debaixo do olhar de Deus. O cooperador de Deus não é alguém perfeito, não é alguém que sempre acertou. O cooperador de Deus, via de regra, ele está fora dos padrões humanos. Mas ele é alguém que teve a coragem de reconhecer que precisa de Deus. E confiou em Deus de todo o coração. Você lê o Novo Testamento e você fica impressionado. Falou: pastor, que coisa maravilhosa. As ações de Deus. Mas, meu irmão, todas as ações, Deus se serviu de homens. E a maioria deles foram esses homens aqui que nós acabamos de ler. Um Pedro, um Tiago, um João. Gente como eu e você. Que Deus se serviu para fazer uma obra grande, extraordinária. A história dessa igreja é uma história muito bonita. E sabe por quê, meu irmão? É porque um monte de gente errada que se reúne aqui teve a coragem de se submeter a esse Deus como Senhor e Salvador. É um monte de gente errada, a começar de mim. Talvez você chegou e falou assim: nossa, eu vejo o Alisson cantar lá na frente, será que um dia eu vou ser igual esse? Já falaram isso? Eu quero ser igual o Alisson. Que moço espiritual. Você falou: será que um dia eu vou ser? Você não sabe que cara errado é ele. Errado. Igual eu mesmo. Pior, eu sou pior que ele, com certeza. Mas Deus se serve de gente assim. Então, não pense você que nós estamos aqui celebrando 53 anos de vida, presbítero, pastor, diácono, nós somos melhor que você, não. Nós somos tão piores que você que nós entregamos a nossa vida a Jesus para ver se Ele arruma e faz de nós coisa melhor. Amém? Você é muito bem-vindo para fazer parte da história dessa igreja, de gente assim, que quer pôr a mão na massa. Quer pôr a mão na massa. Esses dias alguém disse para mim: pastor, a igreja é grande, então eu tenho medo de não conseguir me entrosar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer alguma coisa na igreja. Eu falei: você está na igreja certa, porque aqui o cara pisou e já dá serviço para ele. Não é? O povo aqui é assim. Pisou, o pessoal: opa, ajuda aqui, ó. Coitado do Daniel, nem ser membro da igreja, já carregou umas 20 cadeiras para cima e para baixo hoje, já limpou cocô de passarinho, já foi um punhado de coisa. Falei: mas peraí, irmão, nem sou membro da igreja, e daí? Mão na massa, filho. Amém, Daniel? Isso aí. Você é muito bem-vindo.
ajudar a gente a construir a história dessa igreja. Nós vamos passar. Nós temos um sonho. O sonho de ser uma igreja relevante nesse lugar, nessa cidade. Você é convidado a fazer parte desse sonho, que não é meu, não é do conselho. É o sonho de Deus. É obra de Deus e nós estamos fazendo parte apenas. E você pode pular para dentro desse barco. E se tornar, sair da categoria de simpatizante, de admirador. E como simpatizante e admirador, você é muito bem-vindo, continuará sendo bem-vindo. Mas a nossa vontade é de que você se torne de fato cooperador. Há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. Tudo que você sabe fazer é útil nas mãos de Deus. Tudo. Pastor, eu sou bom para varrer. Nossa, você não sabe que nós estamos precisando de gente para varrer, para limpar. E a gente fala assim, varrer, porque é uma coisa tão simples, né? Todo mundo sabe, já fez uma limpeza, está precisando. Eu sou bom para consertar as coisas. Não, então, está precisando. Eu sou bom para carregar, pastor, eu sou forte. Então, está precisando. Não, eu gosto de visitar as pessoas, orar com as pessoas. Você não sabe o tanto que está precisando disso. Então, meu irmão, nosso sonho é ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença nessa cidade. Você quer fazer parte disso? Entra para dentro do barco e vamos remar junto. Que Deus abençoe você, para que nesses nossos encontros aqui, você sinta o mover de Deus transformando você em cooperador.